Soluções, né? O que diabos é isso, uma solução? Quando você pega uma substância e a dissolve em outra, fazendo com que ela se fragmente, se espalhe, ocupe todos os lugares que estão vazios e os nossos olhos super limitados não conseguem perceber, você faz uma solução. Para o leigo, querido, solução é uma mistura homogênea, é isso que a gente tem quando a gente tem uma solução. E como consiste em dispersar alguma substância em uma outra, que nós chamamos de dispersante, a gente sempre vai encontrar uma relação quantitativa nesse ato, nessa ação de dispersão. Como assim? A água consegue dissolver uma quantidade X diferente para cada tipo de soluto que interage com ela. E isso é o nosso primeiro tópico, essa é a nossa primeira abordagem, é o que a gente chama de coeficiente de solubilidade. Então, quanto que a água dissolve de cada substância, isso vai depender da substância e principalmente da temperatura em que a análise está sendo feita. Então, para que você sane todas as suas dúvidas, tire todos os seus dilemas, você vai precisar consultar, querido, sempre num sistema chamado de gráfico, que vai ter uma linha limítrofe divisória, que vai indicar para você sempre o máximo, sempre o que pode, o que dá, o que a água consegue comportar naquela temperatura em específico. Portanto, vamos lá, devagarinho. Aqui você tem um sistema e esse sistema indica a temperatura de 30. Quanto você consegue colocar desse sal, desse soluto na água a 30 graus Celsius? Então você vem aqui no gráfico e você observa a temperatura de 30 nesse gráfico, que mostra que o máximo que você consegue colocar, obviamente indicado pela linha, de sal na água é a quantidade de 40 gramas. Então, dito isso, eu te convido agora para analisar com calma esses 3 desenhos e entender por que eles ficam exatamente como ficam aqui. Tudo bem? Vamos lá. No desenho de número 1, a sua solução ela é uma solução que não está no limite. Ela não atingiu o seu potencial máximo. Ainda cabe mais soluto dentro da água. Veja que você pegou esses míseros 10 gramas e dissolveu eles aqui dentro. O que aconteceu? Depois de dissolvê-los, a solução ficou homogênea. Essa é uma parte que, às vezes, é trazida com muita ilustração. E o bom aluno se atrapalha horrores na prova da URGS por causa da forma como eles trabalham a ilustração. Então eu quero mostrar para você desse jeito ilustrativo, para que você já se prepare de maneira mais assim, conclusiva e também te dê mais segurança. Como assim conclusiva? Ó, vou te mostrar. A URGS vai te dar alguns desenhos e talvez te peça para encaixar isso num gráfico. Então, onde está essa primeira solução no gráfico? Está ali. Você tem 30 graus Celsius, veja, ela está homogênea, viu só? Com 10 gramas dentro d'água. Até aí tudo bem, até aí tudo tranquilo, até aí nada demais, só mais do mesmo. Agora, quando eu pego nessa mesma temperatura e dissolvo uma quantia maior, 40 gramas do soluto, em água, veja o que vai acontecer. Você vai ter uma dissolução muito maior, de uma quantidade muito maior, entretanto a água dá conta ainda. E a prova disso é que a água fica homogênea. Então se você comparar uma com a outra, visualmente você não nota diferença, porque você conseguiu dissolver toda a quantidade pré-determinada de soluto em água. Agora, onde que isso fica no gráfico? Ah, vai ficar aqui, querido, nesse ponto, que é o ponto onde a solução se encontra saturada, se encontra no limite, se encontra no máximo. Todos os buraquinhos vazios ou espaços vazios que a água tinha para este soluto foram preenchidos por ele, tá? Tá aí agora, professor. Por que tu falou que as pessoas erram muito? Por que tu falou que é uma parte que normalmente a gente se atrapalha? Eu vou mostrar para você e a explicação vem agora. Querido, o grande problema dessa parte... Oi, Mari, tudo bom, querida? Seja bem-vinda. Não tem problema algum. O problema nessa parte, pessoal, é a noção de supersaturada e saturada. Esse é o grande problema. Normalmente os alunos se atrapalham muito ao tentar classificar uma solução como super ou como saturada. Por exemplo, se eu pegar, observem bem, por gentileza, estes 50 gramas, veja que é uma quantidade acima do que é possível para a água, e tentar dissolvê-los aqui nessa amostra de água, ó, eu não vou conseguir dissolver completamente.
Muitos alunos marcarão essa solução como, é muito fácil, passou dos 40 é supersaturada. No gráfico você está aqui em cima. E de jeito nenhum isso é verdadeiro, de jeito nenhum isso acontece. Veja, quando você jogou isso e você saturou a solução em água, olha, isso aqui é um tanto quanto surreal para muita gente. Sabe onde é que vai estar no gráfico esse desenho? Vou te mostrar agora aqui, ó. Veja só, está preparado? Olha onde é que ele vai estar no gráfico? Ali. Não, tu tá errando. Tá errando, ali está 2, negativo. Ali está 3 também. Sabe por quê? Porque tanto a fase aquosa da 2 quanto a fase aquosa da 3 estão no seu limite, estão no seu máximo, estão saturadas. Tá, mas tem mais essa porção aqui embaixo? Mas ela não está medindo a quantidade que tem dentro de 100 gramas de água. Dentro dos 100 gramas de água você tem 40 gramas do soluto. Estes 10 estão fora, estão precipitados, estão no chão, é o corpo de fundo. Então isso é bem importante, não é assim que você faz uma solução supersaturada. Tanto que o nome dessa solução é saturada também. Então, devagarinho, vamos colocar os nomes de cada uma dessas soluções, antes de falarmos das soluções supersaturadas. A primeira é chamada de solução não saturada. Tá, e por que ela é uma não saturada? Onde é que eu vejo uma não saturada? Olha, muito fácil. As não saturadas ficarão nessa região aqui, ó. Nessa região que você vê aqui embaixo, tá vendo? Ó? Toda essa regiãozinha aqui é a região das não saturadas. Tá, então se tiver abaixo da linha, não saturada. Perfeito, exatamente. Tá, e a outra? A outra é muito fácil. A outra é uma solução saturada. Então, onde é que ela fica? Ela fica na curva. A curva é o espectro da ligação entre os pontos da saturação. Ou seja, a curva é literalmente o traçado ou tracejado dentro dos pontos gerados pelas quantidades limítrofes ou máximas. Então, qualquer solução que esteja na curva é uma solução que está no seu limite. A gente chama de saturada. Tá, mas e a última? Como é que eu chamo? A última a gente chama de saturada com precipitado, assim. PowerPoint, mais ou menos. PPT, corpo de fundo, corpo de chão, é o precipitado, esse é o símbolozinho padrão da precipitação. Mas ela é uma solução saturada, então abre o olho. A URGS vai perguntar se essas soluções são diferentes. De fato não são, porque as fases aquosas são iguais. A diferença é que como essa aqui tem um excesso, 10 gramas de excesso estarão ali no fundo, estarão no chão, obviamente por serem mais densos, ok? E você vai ter os 40 gramas aqui dentro. Tá, professor, mas para mim é mais do mesmo, não tem nada de novo, cadê a novidade? Vem agora. Como eu faço de uma solução supersaturada? Só tem um jeito, querido. Dá uma olhadinha para cá. Tá vendo a 2 ali? Vamos supor que a prova te diga assim, ó. Observe a solução 2. Resfrie a até 10 graus Celsius. Daí sim. Ó, tô resfriando. Ela vai ficar aqui. Quando ela fica aqui, ó, tá vendo ali ela tremendo? Ela tá instável. Nesse momento, que é um momento efêmero, ou seja, super rápido, fugaz, um momento que, olha, é suscetível a uma batida, suscetível a um pouco mais de cristal que se adicione, suscetível até ao próprio tempo, como falei, pois é efêmero, em algum pouco tempo essa solução vai mudar. E sabe o que vai acontecer com ela? Veja bem, ela vai literalmente passar para isso aqui, ó. Ela vai vir dali, tá? Então veja com calma, observa bem. Assim, ó. Ela vai vir daqui, tá vendo? Para cá. Só que quando ela vier para cá, ela vai levar consigo uma parcela de soluto que vai ficar literalmente em, vamos pegar ali agora, ó, embaixo, precipitado. Então, isso é uma solução supersaturada. A solução supersaturada é basicamente a solução de número 2, que foi resfriada, tá vendo? E depois acabou nesse ponto. Então, isso é uma supersaturação. Quando a solução fica na parte de cima, ela tem mais do que pode, mais do que dá, mais do que a água comporta ou permite. Então, toda essa região aqui de cima é uma região que indica a supersaturação. Mas engana-se quem acha que consegue chegar aqui em cima apenas jogando só na água. Para você atingir essa parte, ultrapassar essa linha, o único jeito, querido, é por resfriamento. Se não for por resfriamento, jamais você vai conseguir. Tudo bem? Então, oi, querida, abre o coração.
Só com temperatura. Porque você vai ter dissoluções endo ou exotérmicas em função da curva. Quando a curva está subindo é endo, quando ela está descendo, maré é exo, e é isso que vai influenciar na solubilidade por causa dos espaços e assim por diante. Tudo bem? Uma dica que a URGS já perguntou em outros momentos que foi bem interessante. Ó. Eles perguntaram na última grande questão de soluções, que não faz muito tempo, 2015, isso aqui, ó. Se eu pegar a solução 3 e jogar na 2, eu consigo dissolver aquele precipitado. Ora, querido, se você pegar uma solução saturada e uma outra solução saturada e jogar as duas num único pote, você vai ter uma solução saturada com maior volume. Ela vai continuar saturada. Então, se eu pegar essa amostrinha aqui e jogar aqui dentro, eu não vou dissolver. Eu vou conseguir dissolver sim se eu pegar essa amostra e jogar aqui dentro, mas dissolverei uma parte. Né? Por quê? Porque daí você vai ter que fazer um cálculo quantitativo. Se aqui tem 100 ml, aqui também tem 100, vai a 200. Se vai a 200, eu vou ter uma capacidade de dissolução de, veja, 40 mais 40, 80 gramas de soluto. E se eu vou ter uma capacidade de dissolução de 80 gramas, quantos gramas de soluto eu estou dissolvendo? Você já tinha 10 mais 50, então tá. Aí sim eu consigo dissolver tudo. Então isso pode ser sim uma pergunta da prova. Vamos de novo? Vamos devagarinho? Por que se eu jogar... Oi, Laura Almeida, satisfação, fica aqui na bancada da família, né, dos Almeida. Pedro Almeida está ali já te esperando. Então, olha como funciona. Por que se eu jogar A3 na 1, eu consigo fazer com que aquele precipitado desapareça? É bem fácil. Repito, se eu jogar A3 na 1, eu vou ter um volume total de 200 ml. Veja, se 100 ml conseguem dissolver 40 gramas, 200 dissolverão o dobro, 80. Eu tenho 50 gramas de soluto desse pote, mais 10 deste, dá 60. Aí some tudo, de fato. Agora, se você jogar o 3 no 2, negativo, porque saturada com saturada, obviamente, dá saturada. Tudo bem, queridos? Então essa é a primeira parte de soluções. Eu acho que vai cair isso, porque faz um tempinho que eles não enfatizam saturação e tal. Fica bem atento, não cai na pegadinha da supersaturada. Supersaturada só se houver resfriamento, ok? Tá, professor, posso ir embora? Não, a gente nem começou, querido, calma. Vamos começar aqui então agora com a parte de álgebra, a parte de cálculo, que para muitos é um terreno pantanoso e andar sobre gelo fino. Entretanto, para vocês vai ser um grande alívio, um grande alento, porque é fácil. As questões de soluções da URGS não são tradicionalmente questões muito complexas. Raras foram os casos pontuais onde isso ocorreu, assim, questões muito complicadas, com muito cálculo. Então, professor, me dá algumas dicas. Tá, a dica do ano passado foi o milimol. Eu preguei para todo mundo, parecia que eu estava querendo ganhar discípulo, não aluno. Eu falava assim, ó, pessoal, pelo amor de Deus, lembra do milimol, olha o milimol, só o milimol nos libertará, só o milimol nos salvará, o milimol vai mostrar o caminho. Dito e feito, 2 questões sobre o milimol. Como é que o professor tinha esse feelingzinho? Porque a última vez que caiu o milimol foi em 2010, questão sobre Michael Phelps, resposta certa letra D, porque é sempre D. Agora, sabe quanto tempo faz se não cai ppm? Desde 2012, questão sobre o diesel, a quantidade de enxofre no diesel. Então, é interessante resgatar o ppm. Eu acho que o ppm de hoje é o milimol de outrora. Então, lembremos do ppm. O que diabos é isso? Primeiro, a concentração que vai abraçar o ppm é a concentração comum, que é a mais simples. Aquela que você mede a quantidade de soluto por massa e a dissolução por volume. Então você vê qual é a concentração de soluto na solução por massa e volume. Veja que aqui você tem 200 ml de solvente, aqui 40 mg de soluto. Quando você joga os 40 mg, você dissolve ali no solvente e pronto, você tem sua solução. Agora a pergunta da primeira questão é, quanto que dá isso em gramas por litro? A URGS é taxativa quanto às unidades. É uma prova que coloca alternativas assim, ó, 0,1, 001, 00001. Então, não é tão fácil, às vezes, naquele clima opressor que o vestibular te proporciona, ter a cabeça tranquila para fazer distinções de bases decimais. Respira fundo, faz com calma e lê a questão assim. Se em 200 ml você tem 40 miligramas, em 1000 você vai ter X. Só que engana-se o aluno que lendo dessa maneira literal vai dar tudo certo, vai entender. Engana-se esse aluno por um motivo. Porque se você não usar a conjunção condicional se, você vai errar.
Você vai errar. Porque em algum momento na sua cabeça vai lhe dar a impressão de que, ah, tá, então quer dizer que em 200 eu botei 40 miligramas, então ele quer que eu bote 40 em 1000. E não foi isso que ele perguntou. Ele perguntou o seguinte, ó, se em 200 você tem 40 miligramas, para eu ter uma solução que tenha a mesma resposta, mesmo quociente, a mesma resposta da razão dada aqui em cima, eu tenho que ter quanto aqui embaixo? Ai, que explicação horrível. Se eu tivesse 5 copinhos deste, com 40 miligramas em cada um, quanto que eu vou ter? É isso que ele quer saber. É isso que ele está te perguntando. Isso que é concentração. Então ele não está te perguntando assim, se você tiver um copão com 1000 e colocar 40 miligramas. Não. Ele quer saber se você tiver 5 vezes isso que você tem aqui. É isso que ele está perguntando para você. Então, se em 200 você tem 40 miligramas, se você tivesse 1000, 5 vezes essas quantidades, você teria quantos miligramas para ter o mesmo quociente, a mesma razão, o mesmo resultado? Resposta X, 5 vezes mais. Você vai ter 200 miligramas. Haja vista que 40 miligramas vezes 5 dá 200. Em gramas, 0,2 gramas. Tudo bem? Vamos ver o milimol? Aí a URGS, aí você pensa, tá, mas é só isso, é muito fácil. Não, a URGS vai perguntar para você, desculpa, não milimol, ppm. Quantos ppms dá isso? Como é que eu vou saber o que é um ppm? Veja, ppm é partes por milhão. Quando você cita partes por milhão, você quer relacionar uma parte com 1/1000º dela. Tu tá querendo que eu entenda? Sim. Então não está sendo efetivo, não está dando certo. Melhor trocar a abordagem. Tá, a pessoa vai pensar melhor, então vai te explicar de um outro jeito. 1 quilo tem 1000 gramas. E, portanto, 1 quilo que tem 1000 gramas vai ter 1.000.000 de miligramas. Então, em 1 quilo, que em gramas dá 1000 e que em miligramas dá 1.000.000, tem uma razão em relação a miligrama de 1.000.000 de vezes. Porque 1 quilo corresponde a 1.000.000 de miligramas. Fez sentido isso para todo mundo? Todo mundo consegue concordar comigo que 1 quilo corresponde a 1.000.000 de miligramas, sim ou não? Porque, veja, 1000 miligramas não dá 1 grama? Então 1.000.000 de miligramas dá 1 quilo. Então quando você relaciona quilo com miligrama, miligrama com quilo, você está fazendo uma relação, porque a palavra relação vem de razão, conta de dividir. Você está fazendo uma razão, uma relação entre uma parte por 1.000.000º dela. Afinal, 1 miligrama é 1.000.000º de 1 quilo. Tá, pessoal, por que está falando isso? Ah, pessoal, confia em mim, vai ter um monte de gente se atrapalhando. Vai ter nas alternativas uma alternativa, anota e depois você me cobra. Vai ter uma alternativa assim, ó, 0,2 ppm. E vai ter uma galera se atirando em cima dela. Sabe por que está errado? Porque 0,2 é o quê? Grama. E ppm não é grama. ppm é o quê? Miligrama. Então, quando eles perguntarem quantos ppm você vai ter, a resposta é 200 ppm. Por que 200 miligramas, queridos? São contidos em 1 litro. E veja, como é uma solução muito diluída, onde você tem praticamente água, pode fazer sujeira, Laura. Faz sujeira, pode. Olha, não tem problema, querida. E pode comer de forma assim selvagem, de forma bárbara, né? Exatamente o wafer, porque é assim que se come. Fala enquanto come, suja, amar, não tem problema. Não faça isso. Pode deixar. Não. É uma falta de respeito limpar a sujeira do wafer quando você está comendo wafer. Voltando aqui, queridos. O quilo e 1 litro, em termos de solução aquosa, são equivalentes. Afinal, a densidade da água aqui, da solução aquosa, é igual à densidade da água. Olha a volta que está dando. Não, querido. O volume de 1 litro de solução aqui tem a massa de 1 quilo. Então, quando você compara isso com 1 litro de solução, você está comparando miligramas com quilo. Tá, professor? Assim, ó, na minha cabeça eu tenho um espacinho para ti desse tamanho. Te dou assim, sei lá, 2, 3 palavras no máximo. Vamos lá? 2 palavras. 2, ó. Miligrama por litro. 3. Miligrama por litro. Miligrama, litro. Só isso. Não esquece. Então, esse aqui é o ppm e a concentração comum. Vamos passar agora para um outro que é um algoz de estudantes de vestibulares, porque no pior momento ele traz dúvida, que é o momento da prova. Porcentagem. Ah, título é terrível, porcentagem, o pessoal acha que sabe por quê?
que tu acha que é? Trabalho com juros simples, juro composto, eu barganho quando eu faço compras, eu peço descontos assim impensáveis. Eu sou assim um fenômeno em porcentagem. Mas é que na prova ele vai te perguntar assim, ó, qual é a porcentagem em massa ou a porcentagem em massa por volume daquela solução. E uma coisa que muitos alunos não se dão conta é quando você quer fazer porcentagem, porcentagem é uma expressão adimensional. Sem unidade. Então, a porcentagem não tem uma unidade fixa. Você pode fazer porcentagem de bolinhas, porcentagem de pessoas, porcentagem de massa. Só que quando você for relacionar porcentagens de grandezas que são para medição, como massa, você tem que usar massas como semelhantes. Você não pode comparar, por exemplo, percentualmente grama com quilo. Não pode, porque o quilo é uma medida maior que o grama. Você não pode comparar percentualmente grama, por exemplo, com micrograma. Não pode. Então, se você for comparar a porcentagem de massa, tem que ser com grama e grama, quilo e quilo, e assim por diante. Isso é muito importante. Portanto, quando você for comparar a porcentagem aqui de massa ou de massa por volume na solução, lembrem que a densidade dessas soluções, por serem diluidinhas, ela é sempre 1. Então, querida, 200 ml da solução, que é um copinho assim de plástico, vai ter uma massa de 200 gramas. Portanto, escrever 200 ml ou 200 gramas é falar de gramas, entendeu? É equivalente. Então, se ele perguntar para você qual é a porcentagem é ter o 100, o número 100 no divisor. Qual é a porcentagem, ou seja, quanto que eu tenho de soluto em 100 partes da solução. Bom, se você tem 0,04 grama de soluto em 200 ml de solução, ou seja, 200 gramas, em 100 gramas de solução, você vai ter X. Você vai ter o quê? 0,02 grama de soluto por 100 gramas de solução, ou 100 ml, afinal, 100 gramas de massa correspondem a um volume de 100 ml. Agora, vamos fazer o exercício oposto, contrário? Ó, olha só para ali, tá? Se eles te derem uma solução 0,02% em massa por volume, o que significa? Devagarinho. Que em 100 ml por 100 ml da solução, quantos gramas você tem? 0,02. É isso que você tem. Não esquece disso. Caiu esse ano na questão da cachaça, 46% na cachaça de álcool. Caiu em 2018 na questão do soro fisiológico, 0,9%. Tem que abrir o olho. O pessoal se atrapalha bastante nessa leitura. Tá? Queridos, molaridade. Não tem como discorrer de forma contrária, não tem como refutar. É a que a URGS mais cobra. Oi, Laura Almeida. Pode voltar de Mas é claro, querida, um prazer, por favor. Tu falou que título não tem unidade. Porcentagem. Da porcentagem. É adimensional. Ela não tem uma unidade específica, né? Daí, se, por exemplo, eu tenho qualquer valor em porcentagem, isso é uma questão da URGS, aí eles me deram 1 quilo de solução, que seria 1 litro, mas como é que eu vou saber se a porcentagem ela vai estar baseada nesse 1 quilo ou ela vai estar baseada em 100 gramas? Isso é a questão que vai me dizer. Isso, exatamente. A questão vai te dar uma quantidade da solução. Então, por exemplo, se você tiver 1 quilo, que corresponde a 1 litro, você tem 1000 ml. Concorda comigo? 1000 ml. Assim. Então, você não tem algo por 100. Você tem algo por 1000. Então, isso é importante. Se ele te disser que tu tem 2 gramas, porque grama você pode relacionar com ml, porque a densidade, né, te permite essa matemática. Então, em 100 ml, tá vendo? Você vai ter X. Então, a porcentagem vai ser 0,2%. Ok? Então, isso é bem comum, pode sim, como tu mesmo disse. Quem vai te dizer isso é a própria questão. Não adianta ficar tentando imaginar, tem que aguardar o que a questão vai te mostrar. Queridos, a mais popular, sem dúvidas, é a molaridade. E molaridade é mol por litro. É a unidade que diz assim, ó, se você tivesse 1 litro, quantos mols você teria? É isso que essa unidade te diz. Veja, quando isso cai na prova, muitos professores de química gostam de dar uma dica que é o passa para mol, passa para litro. Passa para litro, passa para mol. Porque é basicamente isso que você vai fazer na questão. Eles vão dar uma massinha para você qualquer da substância, de soluto, e vão pedir para você quantos mols eu teria com essa massa se eu tivesse 1 litro. Aí você faz o quê? Primeiro,
Vamos supor que ele tenha dado para você 40 miligramas, o popular 0,04 grama, como você tem aqui, a gente estava vendo. Então, se 1 mol tem uma massa de 40... Não, Manuel Almeida, eu falei sério, não limpo isso, pelo amor de Deus. É um prazer limpar isso para mim. Deixa para mim, por favor. 1 mol tem uma massa de 40 gramas, X mol terá uma massa de 0,04 grama. Então, como 0,04 é um valor 1000 vezes menor que 40, você vai ter o 0,01 mol. Isso pode ser chamado, como acabou prejudicando muita gente nesse ano de 2019, de vamos lá, milimol. Milimol é super popular, super comum e foi um caos agora em 2 questões da prova de 2019. Eu acho que eles não vão trazer de novo milimol por algo bem simples, que acabou a magia, né? Acabou o ineditismo. Todo mundo já sabe, está todo mundo preparado. Só que ninguém está focando no ppm, né? A gente vai preparado. Bom, se você tem 1 milimol para cada, veja, 200 ml da solução, que era o volume que eu tinha antes, então, se você tivesse 1 litro, 1000 ml, ou seja, se eu tivesse 5 vezes essa solução, 5 copinhos dessa solução, quanto que eu teria? Olha, se cada copinho tem 1 milimol, 5 copinhos teria, obviamente, 5 milimols. E é o que você vai ter ali. Então, dá para fazer por regra de 3, professor? O que o senhor recomenda? O que te deixar mais confortável. Mas assim, ó, eu nunca fui um algoz, um crítico ferrenho das fórmulas. Muito pelo contrário, eu sempre estimulo a utilização de fórmulas. Porque tem algumas matérias, algumas partes, desculpa, das soluções, que com fórmula tu faz voando muito rápido, não te atrapalha, não esquece alguma estequiometria eventual perdida no meio, e é super prático. Quer ver um exemplo? Ó, se você tiver trinervosa na prova da URGS, uma solução é fazer essa formulinha aqui, porque ela é a que mais resolveu questões sobre molaridade nas provas da URGS. Qual é o único problema? Onde que a fórmula pune? Na unidade. Se você não colocar a unidade correta, a fórmula vai te punir. Tá? Lembrando que essa fórmula é massa do exercício por massa da tabela vezes o volume. Não tem erro, super fácil, super simples. Tudo bem, queridos? Bom, uma coisa que não tem caído há um tempo, desde 2012, foi a última questão sobre sulfato de sódio, é a questão de diluição, essa que você tem aqui em cima. O professor preparou para você todo um aparato de diluição. Diluição era uma característica super comum na URGS e meio que deixaram na geladeira, entende? Talvez agora resgatem do inferno uma diluiçãozinha para assustar você. E olha, eu vou ser franco, hein? Lembra que eu, na aula de diluição, dei como exemplo o caso da batata, que o Enem cobrou, fatídico caso da batata, né? Que uma forma para você eliminar o sal, obviamente, é diluindo as coisas. Não duvida não, hein? Que nessa época aí de Masterchef é revanche, agora tá bem bom por sinal. As pessoas de química adoram essas coisas, a gente é muito cafona, muito cafona. Então é muito provável que você encontre uma questão sobre um pratinho, alguma coisa, e ele pergunte, fulano salgou muito molho. Não use a perspectiva da batata, que ela era mais biológica, porque falava de transportes e tal. Mas use a perspectiva mais química, que é como você pode fazer para diminuir o sal. A concentração de sal no seu molho é usar água, é literalmente diluir. Porque quando você usa água, você aumenta o espaço que a solução tem, fazendo com que o soluto se disperse mais. E aí você contenha menos partículas de soluto por porção. Tu vai me prometer uma coisa, antes de pensar em resolver a conta, tu vai me prometer que tu vai olhar para o número que eles vão dar para você aqui em cima. Eles vão dar para você uma concentração da solução, ele vai te dar assim, Pedrão, 5 milimols. Aí tu vai me prometer agora, olhando para mim, no grão do olho, na pupila, no grão do olho, vai me prometer que antes de fazer a conta, tu vai olhar nas alternativas e tu vai riscar todas as que são maiores ou a que é igual, porque elas vão estar lá. Isso não pode acontecer. Querido, não existe uma diluição que concentra, diluição espalha. E tem aluno que às vezes fica tão alienado, assim, sabe, tão, como eu posso te dizer, atucanado com a prova, que esquece das estratégias, básicas, as táticas básicas que a prova da URGS tem, que são as eliminações. Então, faz isso para mim. Outra coisa, o básico de uma diluição é o número de partículas de soluto, ou seja, o número de mols do soluto antes é exatamente igual ao número de mols do soluto depois. Por isso que você pode fazer M, que é molaridade, vezes V.
Porque molaridade vezes volume é número de mols. Afinal, a gente lembra, né, que a fórmula da molaridade é número de mols por volume. Popular, mol por litro. Então, número de mols é molaridade vezes volume. Querido, é pouca coisa. É M1V1, M2V2. É fácil de memorizar, fácil de gravar e é super seguro de aplicar. Não tem erro. Sugiro fortemente que na hora da dúvida aplique M1V1, M2V2, que vai dar tudo certo. Lembrem que se... E pensem um pouquinho também, eu não estou dizendo para você desatrelar o seu raciocínio lógico. Pô, se você está adicionando 100 ml, tu está aumentando o volume em 50%. Então, o soluto tem 50% mais espaço para se espalhar. A solução fica 50% menos concentrada, menos junta. 50% mais espalhada. Então, a sua concentração vai ficar 50% mais baixa, 50% menor. Né? É isso que você vai ter. Porque ela vai acabar. Ó, se você pegar esse volume mais esse volume, que é 50%, você vai ter o quê? 300. Né? Você tem ali ó, 100, 100, 100. Então o que acontece? Se você tiver, por exemplo, 5 milimols, como você está vendo aqui, no caso é 5 milimols por litro, dá 1 milimol por litro, você vai ter 1 milimol praticamente em cada 100 ml. É o que você tem basicamente ali. Então é super fácil de fazer isso, super fácil de fazer essa leitura. É só lembrar que expandiu, querido, vai gerar uma diminuição na concentração. Então essa parte não é muito difícil, não é muito complicada. Agora, essa aqui, para muitos, é impossível. O aluno lê isso, começa a ensaiar uma regrinha de 3, faz 2, 3, não consegue achar direito a resposta, se atucana, fica brabo, acaba maldizendo o educador e vai para outra questão. Se tu chutar na D, pelo menos as chances de acerto aumentam, você sabe, significativamente. Entretanto, não há necessidade disso. Quando você tem uma base e um ácido, e a gente tem vários recursos ou vários contextos para isso, chuva ácida é um contexto clássico. O Brasil sofre muito com chuva ácida. Os próprios carros, às vezes, ficam com pequenas manchinhas que a gente não dá bola e na lavagem sai, mas aquelas manchinhas são resquícios de chuva ácida, às vezes na própria lataria do carro. A gente teve uma... Deixa que o professor abre. O tio abre pra ti, querido. Tá? Fica tranquilo. É verdade, é um jeito bem estranho de abrir, tá, Mari? Exatamente. O professor vai abrir, pode ficar tranquilo. Agora, queridos, vejam só, olhando aqui pro quadro, o que mais a gente teve esse ano? O maníaco da Zona Sul. Uma pessoa completamente, assim, né, insana, né, um sociopata, um psicopata, que, enfim, jogava... Eu sei, pode rir, tá? Eu sei que vocês estão torcendo. Tomara que história e tudo caia assim, bem feito, né? Calma, o professor tem técnica, já fez várias vezes isso antes. Ó, você já consegue pegar a sua mão e ingerir muito açúcar e gordura trans, tá? Voltando aqui, queridos, vamos lá? Como é que funciona? Bem fácil. Tem muitos contextos possíveis. O maníaco da Zona Sul, jogava ácido sulfúrico nas pessoas, a URGS é bem estranha, gosta de cobrar essas questões mórbidas assim, e pode falar alguma coisa sobre neutralização. Então, como é que eu resolvo? Bom, olha o que você está fazendo. Você está fazendo isso aqui, ó. Você está usando, querido, por exemplo, uma solução conhecida, tipo a solução de NaOH. Daí você tem 200 ml, por exemplo, da solução de NaOH, e você tem ali uma solução de ácido sulfúrico, ou vice-versa, né? 200 ml aqui de NaOH e aqui uma solução de ácido sulfúrico. Então você está jogando uma na outra, você está diluindo, está neutralizando. E como é que você vai saber quando neutraliza? Olha, tem várias formas, tem vários indicadores. Mas a pergunta dessa questão que eu vou fazer agora para você é bem simples. Quantos ml de ácido sulfúrico 0,01 molar eu preciso para neutralizar 200 ml de base 0,005 molar? É rápido de fazer isso? É fácil de fazer isso? Evidentemente que não. Sabe por quê? Vou explicar para você. Que você tem que fazer estequiometria para saber a proporção de diluição, de neutralização, que é de 2 para 1. Você tem que saber quantos mols você tem de ácido, de base, para saber depois quantos mols de ácido você vai ter. É um inferno, pessoal. É bem complicado. Sabe como é que você faz isso de um jeito super rápido, super prático, como foi requerido, inclusive, pela própria prova do Enem, naquela questão de sulcos? Vou te mostrar. MAVA, MBVB. Querido, não tem erro, é só substituir. O NH+, e NOH- já é a estequiometria corrigida aqui para você. Então, basta você pegar as concentrações e os volumes de cada solução. Por exemplo,
Eu tenho a base e eu tenho o ácido. Eu tenho 200 ml da base. Aí você vai pegar 200 ml e vai colocar aqui, ó, 200 ml, que em litros dá 0,2. Eu tenho 5 milimol da base por litro. Então você vai colocar 5 milimols aqui por litro. Tá vendo? Quantos OHs a base tem? 1. Então, vezes 1 fica assim. Agora o ácido. Qual a concentração do ácido? 0,01. Eu pego e boto ela aqui no MA. Qual é o volume do ácido? É o que eu quero saber. O ácido é monoprótico, diprótico, triprótico? Qual é a quantidade de ionização? Ah, ele é um diácido. Então, multiplica por 2 aqui. Acabou a questão. Você faz ela uma continha super simples, super fácil. Substituiu, fiz a multiplicação. O que vai dar aqui, querido? Tá ali. 25 ml daquela solução neutraliza 200 ml de solução em NaOH. Se isso cair na prova, eu fecho agora contigo, vai ser uma das mais erradas. Que não seja para você, querido, por isso que o professor está chamando a atenção de vocês. É um típico caso de questão onde a URGS dá uma dificultada. Então eu sugiro, não gasta muito assim teu tempo, teu raciocínio lógico, faz MA, VA, MB, VB, tá? Tá, professor, mas e se tiver excesso de um? Mas é muito fácil, porque se tu tiver MA, VA, MB, VB, vamos supor que eles deem volumes dos dois, deem números para todas as incógnitas aqui. Aí você vai fazer o cálculo aqui, você vai descobrir a quantidade de ácido que você tem. Você vai fazer o cálculo aqui, de base, desculpa. Aqui você vai descobrir a quantidade de ácido. Se a quantidade de ácido é maior, é porque o meio ficou ácido, você extrapolou o ácido. Se a quantidade de base for maior, é porque o meio ficou básico. Então você não vai precisar fazer 200 regras de 3. Você vai fazer só uma formulinha. MAVA, MBVB. Abre o olho, talvez te ajude muito. Tá, e aí, professor? Como é que foi esse ano? Vou te mostrar. A questão desse ano da prova da URGS foi uma questão inacreditável. Olha, é estarrecedora. As pessoas olharam e incrédulas saíram a fazer a questão. E disseram, não, estou errando. Não pode ser verdade. Não, tem alguma coisa que está faltando na minha leitura. Então, aqui no nosso livreto, na página 62, questão de número 15, diz assim o enunciado. Um copo de leite de 200 ml possui composição nutricional abaixo. Então, ele te dá a composição nutricional aqui, como você está enxergando. E ele diz assim, a concentração em gramas por litro de cátions de metal alcalino. Então, ele quer o quê? Os cátions de metal alcalino. Veja, em 1 litro desse leite, como é que eu faço isso? Ele está te perguntando, se você tivesse 1 litro desse leite, quantos gramas de metal alcalino você teria? Tá, a primeira coisa que eu preciso fazer é lembrar que alcalino é grupo 1, coluna 1, e o sódio é o nosso alcalino. E você tem 100 miligramas de sódio, Na, em um copinho de leite de 200 ml, certo? Então, a pergunta da questão é, quanto de sódio você vai ter, então, em um copo de 1 litro de leite? Simples assim. X. Resposta, como 1 litro é 5 vezes maior, se tem 5 copos de leite, 5 vezes 100, 500 miligramas de sódio. Resposta errada, a pessoa não tem a resposta, faz recurso, vamos lá a questão. Calma, querido, ele está te pedindo em gramas e você achou em miligramas. Então, se ele está te pedindo em gramas, passemos 500 miligramas para gramas, 0,5 grama por litro. Tá aí, professor, onde é que está assim o problema? O problema é que eu acho que ele vai fazer uma questão muito parecida com essa esse ano, se não cobrar alguma diluiçãozinha, uma neutralização, e vai te perguntar quantos ppm você vai ter. E aí? Vai ter muita gente que vai marcar 0,5 ppm e vai errar. Vai errar por um detalhe bobo. Porque ppm é o quê, pessoal? 2 palavrinhas, miligrama e litro. Só isso. Miligrama, litro. É isso que é ppm. Então, o número de ppms que você vai ter aqui é de 500 ppm. Ok? Então, tá aí a questão de soluções desse ano. Muito fácil, muito simples. Veja, eu me estendi um pouquinho mais em soluções por um motivo claro. Soluções é uma matéria bem expressiva e é provável que você encontre até, quem sabe, 2 questões sobre soluções. A próxima matéria é uma matéria que eu vou trabalhar de jeito um pouco mais dinâmico porque ela não tem aparecido como aparecia antigamente. Eu estou falando do capítulo 10 aqui, se não me engano, ou 11. 11. Isso.
Não, 10. Peço desculpas. Propriedades coligativas. Coliga, querido, não é mais aquela questão cativa, não é mais aquela questão que todo ano está lá na prova. Ela tem aparecido misturada com vários outros conhecimentos de química, então não é uma questão que você tem que dar muita ênfase. Obviamente que você tem que saber de coliga, é a regrinha matadora, salvadora do teco, abaixa, aumenta, que é mais que suficiente para você acertar a questão. Então, lembremos um pouco o que é coliga de forma sucinta, porque, repito, estou distribuindo meu tempo de acordo com a ocorrência. Tem que saber o que significa cada letrinha. Tonometria, hebrometria, criometria e osmometria. E o abaixa, aumenta são os efeitos coligativos, ou seja, as variações. É o que acontece quando você joga sal na água, por exemplo. Porque quando o sal interage com a água, ele altera 4 propriedades muito importantes da água, que são pressão de vapor ou evaporação, a temperatura de ebulição, congelamento e a osmose. Entende? Então, onde é que isso aqui pode aparecer? Uma pessoa ao sair molhada da água do mar demora mais tempo para se secar. Por quê? Efeito coligativo, tonometria. Porque o sal dificulta a evaporação da água. Ele puxa a água para si e não deixa a água sair. Questão que, acredita, talvez você encontre, eu dei uma bola dentro lá na batata. Olha só. Uma pessoa ao olhar o MasterChef se empolgou e foi fazer a sua barila número 7. Só que ao retirar a massa da água de cocção, percebeu que ela estava ótima para construção civil, péssima para a mesa. E a pergunta é, o que aconteceu? Resposta, ebuliometria. Obviamente ela botou o sal antes da água ferver. Grave o que eu estou te falando. Botou o sal antes da água ferver, a água vai ferver acima de 100. Então o tempo de cocção da massa tem que ser menor. O que vai acontecer? Se você deixar ela cozinhando no tempo prescrito no rótulo, que é de 5 minutos para a barila número 7, você vai ter o quê? Você vai começar a hidrolisar um monte de carboidrato em carboidratos menores que formam uma emulsão grudenta. É o popular grude, aquela massa de carnaval, aquela que só sai em blocos de massa, terrível assim. Então isso acontece pelo recozimento da massa, ela não fica al dente. Então por que aquela pessoa errou? Porque ela não assistiu toda a temporada do MasterChef? Não, porque ela botou o sal antes da água ferver. Coloca-se o sal sempre depois que a água ferve. Ok? Congelamento. Por que a água derrete o gelo? Porque ela entra em meio aos cristais hexagonais de gelo, dificultando o encaixe das moléculas de água e a formação desses cristais. Então, o sal dificulta o congelamento da água, porque como ele é grandalhão, ele não deixa a água se juntar para formar o gelinho. E a osmose é a passagem de água do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. É a passagem de água no gradiente de concentração, né? Ou seja, do pequeno para o grande. Então, quanto mais sal houver, mais osmose vai acontecer. E esse é o motivo pelo qual você, se estiver com sede, não pode saciar a sua sede com um belíssimo copo de água do mar de cidreira. Por quê? Porque você vai acabar ingerindo uma taxa de solução salgada altíssima e gerar turgidez nas suas células e assim por diante, além de uma belíssima pedra nos rins. Tá? Então isso não pode acontecer. E para finalizar, queridos, lembrem que o tecão acontece quando você tem muito sal. Joguei muito sal, fica um tecão. Variações enormes. Aumenta muito a ebulição, diminui muito a evaporação, aumenta muito a ebulição, diminui muito a congelação e aumenta muito a osmose. Agora, se você puser pouco sal, vai diminuir pouco a evaporação, aumentar pouco a ebulição, diminuir pouco o congelamento e aumentar pouco a osmose. Não caia na pegadinha do fator de Van Toff, que é o seguinte: quando você tem um composto salino iônico, quando ele cai em água, ele se separa. E essa separação gera mais partículas, cada qual com o seu próprio efeito coligativo. Então o que acontece? Você precisa lembrar de multiplicar a concentração pela quantidade de íons que esses compostos iônicos formarão. Fala direito, professor. Calma, não impressiona que eu não funciona sob pressão. Olha só, vamos supor que você tem aqui NaCl, um Na e um Cl, um cátion, um ânion.
Então você vai ter que multiplicar a concentração da solução por 2 para saber o tamanho do teco que ela vai ter. Ah, e se eu tiver, por exemplo, Na2S? Calma. Então você vai ter 2Na mais 1S. 2 mais 1, 3. Multiplique por 3. Fechou? Barbada, questão que infelizmente não vale a pena a gente aprofundar, por um motivo claro, não cai. Então, vamos ver como a prova da URGS cobrou isso esse ano, como tem cobrado há muito tempo, dentro de outros assuntos, dentro de outras temáticas. Essa questão, a primeira assertiva, ela é meio assintosa até a nossa inteligência, né? Porque ela beira o inconcebível, o inacreditável. Que diz assim, mas não vai ler o enunciado? Não. Enunciados na URGS são contextuais, já conversamos muito sobre isso. Você pode ir direto para a questão e faça esse teste sempre. Testa. Se você não entendeu, aí tudo bem, lê o enunciado. Mas você pode ir tranquilamente direto para a questão para otimizar o seu tempo e guardar a sua energia para coisas mais complexas. Então vamos lá. Diz assim, a água é decomposta em oxigênio e hidrogênio, ou seja, gás oxigênio e gás hidrogênio, através da respiração dos peixes. Pessoal, a única forma para que a água seja decomposta em hidrogênio e oxigênio é se o peixe for um peixe o quê? Pilha. Peixe pilha. Esse peixe é o peixe capaz de decompor a água em hidrogênio e oxigênio, porque a reação que faz com que a água se decomponha em hidrogênio e oxigênio se chama eletrólise. E não tem nenhum peixe de 9 volts que fica dando eletrólise no meio da água do mar. Então não existe isso. O que acontece? Ah, professor, mas e a fotossíntese? Mas, querido, pelo amor de Deus, a fotossíntese transforma a água e gás carbônico em açúcar e oxigênio. Não é gás e hidrogênio. Para fazer com que a água se quebre em forma de hidrogênio e oxigênio, só com corrente elétrica, só com pilha, só com literalmente eletrólise. E não tem peixe-pilha por aí. Tá? Então tá muito errado, sabendo que a primeira tá bem errado, risca-se a A. E aí? 2. Água do mar é inadequada para o consumo humano devido à sua alta pressão osmótica. Tá aí. Sim, muito sal vai promover uma retirada de água das suas células, tornando-as túrgidas. Então, tá certinho, 2 está correta. Já aumentei demais as probabilidades de acerto, até porque olha quem é que está aqui, a D. Aí já fico nervoso, né? Mas calma, a D é um recurso que você não deve gastar assim de qualquer jeito, né? É um recurso divino, você tem que gastar só em momentos essenciais. Essa aqui eu não preciso porque é fácil. A 13 está muito errada. Porque, querido, ó, já te falei, para que serve a química? Para comprovar cientificamente tudo que a tua avó te fala há 200 anos. Ah, manga com leite mata. Sair quente do banho e vai pro vento fica torto. Ah, a ciência acha de um jeito prolixo explicação para isso, de fato, a vovó tá certa. Então, sabe quando você tomava um refrigerante, alguma coisa assim, e tu deixava o copo parado na mesa, e aí alguém, assim, da tua família dizia, toma rápido, você vai ficar sem gás. É verdade. Por que vai ficar sem gás? Porque o gás vai embora? Também, efetivamente, é algo lógico. Mas também porque está esquentando. E se vai esquentando, gases e líquidos não têm tanta afinidade, querido. O que vai acontecer? O gás vai se agitando mais, formando pontos de nucleação. Fala direito! Não grito, que eu falo. Bolinhas, querido. Efervescência, bolinhas. Forma bolinhas e vai embora. Então é evidente que quando as águas ficam quentes, o gás carbônico vai embora. Isso é um problema para quê? Oceanos. A elevação da temperatura da Terra gera maior liberação de gás carbônico por parte dos oceanos, fazendo com que toda a matéria que seja calcária se transforme em gás carbônico para compensar isso. A pessoa fala direito. O coral, querido. Sabe o coralzinho? Ele se desmancha. Sabe a conchinha que tu catava? Agora tu vai catar assim 1/3, 3/4 de concha, porque parte se desmanchou para produzir o CO2 que está indo embora por causa da elevação da temperatura da água. Tá? Então, tá aí, errado, resposta certa, letra B. Tudo bem? Questão fácil, bem simples, como a parte de coligativas é. Tá, pessoal, posso ir embora?